Que maravilha, rapaz. Que bom lhe ver, rapaz. Bom lhe É um ver. prazer, é todo meu. Bom lhe ver ao vivo. Bom lhe ver ao vivo. Rapaz, quando é que você vem aqui em Natal pra gente dar um abraço? Rapaz, quando passar essa pandemia, quem sabe eu consigo ir aí, né? Rapaz, Por enquanto não dá, né? rapaz, quando passar, eu quero ver você aqui, rapaz, pra gente conversar, tomar um cafezinho, Se Deus ter um quiser. camarão. Se Eu Deus estar aqui com o quiser. pastor Celso, Não seu dá nada. amigo. O Celso tá aí, eu dou um abraço nele. Ô, Celso, um abração para Ele está você aqui também, conosco. Celso. Queridão, Que nós bom. temos até Ok. 8 horas aqui para Diga. bater esse papo maravilhoso. Ok. Eu quero primeiro te agradecer, para a gente otimizar aqui o tempo, te agradecer por esse maravilhoso livro, né? Esse livro que abençoa a minha É vida. um prazer estar com você, querido. O prazer, É um prazer estar com prazer é você, todo de meu, verdade. querido. Prazer é todo meu. Tratar desse tema, né? À luz da Bíblia, um olhar amoroso à luz da Bíblia, com relação ao tema da homoafetividade. Querido, como você tem observado que Deus tem visto esse tema, a homoafetividade? Algumas pessoas dizem que questionam se eles nasceram com essa tendência, foi Deus que criou. Como é que você vê essa questão? Com certeza, ninguém nasce homoafetivo, biblicamente falando. Não tem nenhuma pesquisa, no livro acho que eu menciono isso, que comprove que a pessoa nasce assim. Então, nesse aspecto, Deus fez homem e mulher. Deus fez homem para gostar de mulher, a mulher gostar de homem. Agora, o mundo que nós vivemos é o mundo do pecado, que jaz no maligno. Então, muito da criação de Deus foi afetada. Dizer que existe uma causa só, nenhuma pesquisa mostra que existe só uma causa, tem muitas causas, várias coisas que contribuem, melhor dizendo. Mas eu creio que, dando a sua pergunta, como é que Deus vê isto, eu creio que Deus vê isto como ele vê outro tipo de comportamento pecaminoso. Ele vê, tanto seriamente, ele vê o adultério, ele vê a homofetividade, ele vê o roubo, da mesma forma, porque no fundo é uma agressão ao que Deus criou. Então, Deus vê tudo igual nesse aspecto. Então, Deus não é culpado, Deus não causou, nem podemos dizer que é uma escolha, em nenhum momento a homofetividade é uma escolha, mas é uma situação, de um comportamento de desvio da criação original de Deus. Isso, obrigado. Teve uma época que eu estava fazendo pós-graduação aqui na nossa universidade, Universidade Sim. Federal do Rio Grande do Norte, e uma pessoa me pediu uma Bíblia. Eu fiquei muito contente, né? Era um artista, né? E depois eu percebi que ele Certo. estava querendo ver a história da Bíblia, o caso de Davi, Jonas, a amizade. E eu acho que ele estava com a Certo. intenção de querer mostrar ou talvez visualizar uma amizade colorida, ou então uma amizade Exato. homoafetiva por causa dos termos que aparecem com tanta Aham. aproximação na Bíblia. Aham. Como é que você vê esses termos tão próximos de Davi e de Jonas? Olha, esse é um dos textos mais usados pelo movimento LGBT para achar uma aprovação para a relação afetiva, inclusive na Bíblia, né? Agora, é importante conhecer um pouco do pano de fundo. Quando se fazia tratados de paz na antiguidade, especialmente no tempo do Antigo Testamento, quando Davi, por exemplo, fazia um tratado de paz com um país vizinho, parte do tratado, com todo respeito, né, parte do pacote vinham algumas mulheres, e algumas delas eram esposas daqueles do harém dos reis. Então, quando se fazia um tratado de paz, assinava-se um documento, e era uma espécie de gratificação, uma espécie de bondade do outro rei entregar algumas mulheres. Por isso que você encontra Salomão com 1000 mulheres. Então, imagine que Davi tinha no seu palácio várias mulheres. Agora, com quantas ele tinha intimidade? Eu não estou falando de intimidade sexual. Era impossível para ele ou para outro rei ter intimidade afetiva e meio sexual com 10, 20, 30 mulheres. Então, o que acontece? Quando ele tem a amizade com Jonas, o que acontece?
Eu creio que tanto você e eu temos alguns amigos íntimos. Verdade. A nosso papel como pastor de igreja, a gente abre o coração com eles. Então chegou a hora que Davi disse que o amor dele para Jonatas era mais do que algumas mulheres. Por que diz algumas mulheres? Porque é difícil ter uma relação não sexual, afetiva, com muitas mulheres. Agora, a própria linguagem que Davi usa, eu explico isso no livro, Davi não, que o autor do livro que narra a história usa, é uma linguagem que, em outros contextos, ela aparece como uma linguagem afetiva entre homem e mulher. Então, o que é preciso entender é que a amizade de Davi e Jonatas era uma amizade como qualquer homem tem, de intimidade não sexual com outro homem, tem uma relação de amizade, onde o contexto de intimidade não é sexual, é abrir o coração. É dizer como a gente está dentro, dizer como a gente está triste, como a gente está alegre. A gente, como pastor, com alguém do presbitério da igreja, da liderança, olha, hoje eu teve um dia triste. E às vezes você faz isso, como pastor, como líder, às vezes você nem compartilha tudo com a esposa, com a maneira de poupá-la. Não é que a gente tem mais intimidade com outros homens do que com a esposa. Mas é nesse contexto que a gente precisa entender a relação de Davi com Jonatas, que com tantas mulheres eu não podia ter intimidade afetiva com 10, 20. Eu devia ter talvez com 1 ou 2 no máximo, né? E com Jonas era aquele abrir de coração de homem para homem que a gente costuma. É verdade. Verdade, excelente. Excelente explicação. Né? O contexto cultural diferenciado também conta. Agora, eu tenho observado, e uma vez eu fui participar de uma banca, e nessa defesa de uma monografia de um rapaz, ele estudou os homens afetivos numa determinada igreja aqui de Natal. E ele descobriu que tinha 9, ele fez um estudo de caso, 9 homens afetivos, só que ele não botou o nome para preservar a identidade dessas pessoas. E foi constatado que nessa pesquisa que ele fez, ele está trabalhando gênero lá na universidade, e foi constatado que essas pessoas dentro da igreja ainda tinham desejo homoafetivos. Mas não revelavam porque, certamente, o cimento preconceituoso ainda é muito grande em relação a esse tema. Então, a minha pergunta é, o cristão pode seguir Jesus Cristo tendo desejos homoafetivos? Essa pergunta é desafiadora, gente, porque eu creio não, né? Existem 3 níveis de atração pelo sexo oposto, como tem atração por pessoas do mesmo sexo. Vamos pensar no heterossexual. Deus pôs a sexualidade no nosso corpo. Ele não liga um botão, não tem um botão liga-desliga. Então, veja, sendo honesto com você e com quem está nos ouvindo. Se eu estou num shopping, num shopping especialmente, passo uma mulher sensualmente vestida, pouca roupa, bem atraente. Quando eu bato os olhos nela, o normal para qualquer hétero é ser atraído por ela, sabe? Por quê? Porque a gente é atraído? Porque Deus nos fez com desejos sexuais pelo outro sexo. Ok. O fato de eu ser atraído tem a ver com a minha sexualidade. E até aí não tem nenhum problema. Né? O estranho seria se a gente não tivesse nenhuma atração. Então, até aí é parte da criação de Deus dentro de nós. Agora vem um segundo nível. O segundo nível é quando eu sou atraído e eu começo a fantasiar com aquela pessoa, que não é meu cônjuge. Eu fico pensando, já pensou com ela na cama? Ou já pensou dando um abraço nela? Não é a minha esposa, é outra mulher. Então aí eu estou fantasiando, estou tendo pensamentos, como Jesus disse, pensamentos impuros com quem não é minha esposa. Aí vem o terceiro nível, que é quando eu passo da fantasia para a prática. Na linguagem, permita nossos ouvintes e meus amigos em Jesus também, eu permito as palavras. É quando a pessoa começa a chavecar a mulher, que não é dele, certo? Começa a cantar, permita-me essa expressão. Aí chega o nível 1, não tem nenhum problema. Deus nos fez. O nível 2 e nível 3 é pecaminoso. Eu estou falando do hétero, certo? Agora vamos pensar no homo afetivo. Ele passa por esses 3 níveis.
um homem tem uma atração por outro homem, uma mulher por outra mulher. O fato de ser despertado, até nesse ponto, não é pecado. É uma sexualidade distorcida, mas até aí é uma coisa que sai dentro dele. Agora, quando ele passa para o segundo nível, já pensou com aquele homem na cama? Ou a mulher pensa, já pensou com aquela mulher na cama? E vai para o terceiro nível, que é a prática. Então, o que eu preciso entender é que, claro, se eu sou homem e sou atraído por outro homem, quando aquilo desperta em mim, eu tenho que pensar como um hétero faria. Eu sou casado, amo a minha esposa, 45 anos casados, Amém. sou doido por ela até hoje. Agora, se eu estou na rua, uma mulher me desperta e pensa, Deus, eu preciso parar aqui. Não quero pecar, não quero ter pensamentos impuros. Então, o homem afetivo que ele quer seguir e obedecer Jesus, ele pode ter esses pensamentos, mas para aí, no primeiro. Ele fala, Deus, não é certo isso, eu estar pensando com esse homem, mulher com mulher, uma relação, uma fantasia, eu quero parar aqui. Aí, como Paulo fala na carta aos Coríntios, 2 Coríntios, levar todo o pensamento cativo a Jesus. Então, nesse aspecto, a mesma tentação que um hétero tem por um homem por uma mulher, o homem afetivo tem um homem por outro homem. Aí o que é que ele tem que fazer? Se ele realmente quer honrar Jesus na sua vida, dizer, Deus, não é normal, eu não quero isso, guarda a minha mente. Aí, agora ele só pode fazer isso, só pode ter essa atitude, Jean, se realmente ele depender do Espírito Santo. Se ele tem o Espírito Santo habitando nele, ele pode até discutir por que é que eu sou assim, o que é que aconteceu, mas o Espírito Santo não está tão preocupado com a causa, de uma forma muito simplória, não simples, simplória, isso tem a ver com o pecado. Então, o Espírito Santo nos incomoda para, eu não posso ficar pensando desta forma. Então, a pergunta respondendo é direta. É possível um crente que quer ser sério com Jesus, lidar com a homoafetividade dele desta forma, e ainda assim honrar Jesus, aí eu não sei se eu estou orientando uma resposta para outra pergunta, dele resolver ser celibatário. Sim. Né? Na nossa igreja, eu acompanho alguns casos. Hoje mesmo tive uma conversa com um rapaz assim que luta com esse pastor, eu quero ter uma mente pura, eu quero seguir a Jesus. Está lutando. Né? Então, assim como tem rapazes que lutam com pornografia, Deus, como eles falam, eu quero ter uma mente pura. Me ajude nessa hora. Não sei se eu respondi a sua pergunta aí, mas é uma pergunta também mais desafiadora. Desafiadora, né? Porque na esteira dessa pergunta e da sua resposta, além do preconceito que faz com relação aos desejos, né? E há uma potencialidade do desejo homoafetivo maior do que do hétero, e que para Deus é tão pecaminoso um quanto o outro, quando é fora da vontade de Deus. E você falou, foi excelente isso. E uma coisa também que você me fez lembrar é que, necessariamente, se um homoafetivo se converte, não quer dizer que ele tem que casar. Ele não é obrigado a casar. Exatamente. Está servindo a Cristo, exatamente, que a versão dele foi verdadeira. Então, muito bem pontuado. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado por contribuir. Essa live vai ficar gravada, sim, para abençoar muita gente aí. Mas qual conselho, qual conselho você pode dar a quem tem um filho gay? Aqui no Nordeste, isso é mais forte ainda, acredito. Eu fiz uma pesquisa, mas acredito pela construção social do povo nordestino, de não aceitar, de fazer muitas brincadeiras de mau gosto e até preconceituosa com os afetivos e desrespeitosas, às vezes, até no seio da igreja. Mas o fato é que, às vezes, tem pais que tem pessoas que são homoafetivas e eles descobrem e é uma descoberta delicada. Então, quais os conselhos principais que você poderia dar para esses pais? Eu creio que todos nós estamos aprendendo a lidar com isso. Né? Não é uma coisa que ela tem se avolumado, mas não é uma coisa que existe uma receita, que existe uma atitude que, como pai e mãe, eu preciso desenvolver na minha cabeça. A primeira delas é, eu não fui culpado, eu não sou culpado
da homoafetividade do meu filho e da minha filha. Claro, nenhum pai ou mãe é perfeito, como eu não sou perfeito. A gente pode ter tido comportamentos que podem ter contribuído, mas não sido a causa final. Então, eu preciso entender que o meu filho, ele é a primeira coisa, também ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. A homoafetividade não tirou isso da pessoa. Então, por ele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, o pecado entrou na vida dele, como entra na nossa, e estragou aquilo que Deus criou. A segunda coisa que eu preciso como pai se eu sou pai de uma afetiva, é entender o seguinte: ele precisa do meu amor tanto quanto aquele que é hétero. É Deus que deu. Deus não deu o homoafetivo como castigo sobre o pai. Deus permitiu, Deus poderia ter impedido, a gente não sabe porque Deus não impediu, mas Deus poderia ter impedido. Também é importante entender que a homoafetividade não é uma escolha, a pessoa diz, eu quero ser gay. Não. As causas, a gente também vai entrar nisso daqui a pouco, mas o pai precisa entender, o meu filho precisa ser amado tanto quanto o outro que é hétero. Não posso fazer diferença. A terceira coisa que é importante é que isso mexe com a nossa imagem, como você falou. O que é que vão falar de mim se eu tenho um filho homossexual? Vão começar a dizer o que é que ele fez de errado, então ele não bateu nele quando devia ter batido. Essas coisas a gente lisa com vara. Pensamento totalmente errado. Então, o que eu preciso entender é que não é a minha imagem que é mais importante. O que é mais importante é o meu filho poder ver em mim que eu discordo do comportamento dele, que eu não concordo com a prática que ele pode estar fazendo, mas isso não impede o amor que eu possa dar para ele. E aí eu acho que uma outra sugestão é que amar um filho homoafetivo também é fruto do Espírito, porque a gente se sente, o pai se sente atacado, e não foi um ataque contra o pai ou com a mãe. E eu vou repetir, não foi uma escolha do filho, ele é, ou está sendo. Então, o pai não pode tomar isso como um ataque a ele. O pai tem que pensar o seguinte: o que é que eu vou fazer para, a despeito de discordar do comportamento do meu filho, eu conseguir amá-lo? E aí só Deus produz isso no coração do pai. Às vezes eu lido com isso na nossa igreja, outras igrejas, nesse congresso que eu falo, em que os pais têm aquele medo, que alguns pais expulsam os filhos de casa. Não, ou você muda de vida ou você sai de casa. Quando na realidade, se ele sai de casa, a casa é o único lugar onde ele pode ser aceito ainda. Lá fora ele vai ser aceito na base da performance. Enquanto que em casa é o único lugar que ele pode ser aceito do jeito que ele é. Agora, o pai precisa fazer uma distinção entre concordar e ser conivente. Entende? Alguns pais confundem. O fato de acolher o filho não quer dizer que concorda com o estilo dele. Eu posso acolher sem concordar. Como nas nossas igrejas. Se você fizer pesquisa, tem adúltero lá, tem gente, mas não fica caçando essas pessoas. Né? E quando alguém chega e diz, eu errei, eu adulterei, você não manda a pessoa para a igreja na hora. Tem um trabalho de acolhimento. Não quer dizer que é passar a mão. Né? Tem recuperação de tudo. Então, o que é importante é o pai e a mãe entender. O fato de eu acolher não quer dizer que eu concordo. Na sua casa, quem manda é você. Não é o filho que manda. Então, essa prática não vai ser aprovada aqui em casa. E lá fora? Lá fora você não tem controle. Não é dizer para o filho, não, lá fora pode, aqui não é isso. É. O pai precisa abrir mão do controle. Ele não tem como mudar o filho. Mas ele pode acolher o filho e dizer, eu discordo do que você faz. Não aprovo, mas o meu amor por você não... Excelente, pastor. Que maravilha. É exatamente isso que eu penso, sabe? Exatamente isso que eu penso. Firmeza, mas uma firmeza amorosa, bíblica. Sim, bíblica. sim. E aí, enfim... Porque se você pensa, se você lembra de Jesus, como ele tratou o diferente, né? A gente não vê em nenhum momento Jesus lidando com uma afetividade. Mas não é porque ele não lidou que ele não lida com isso, ele mesmo pessoalmente. Mas ele andou com prostituta, com ladrão, com corrupto.
depois que Mateus se converte, se você lembra, todo mundo lembra da história, a próxima cena de Jesus com Mateus é na casa de Mateus, cheia dessas pessoas reprovadas pela sociedade. Agora, Jesus não fez o que eles faziam, mas ele esteve ao lado, sem dizer o que... Tudo bem, isso acontece nas reuniões de famílias, mas ele não falou isso. Mas ele deu oportunidade para as pessoas perceberem: eu amo vocês do jeito que vocês estão. Vocês querem mudar de vida? Eu estou aqui para ajudar. Mas não quer dizer que Jesus Eu aprova, acho que... sabe? Você pensa no leproso, né? O leproso, lá em Marcos, ele era a pessoa que seria talvez o homoafetivo de hoje, rejeitado pela sociedade. Ele tocou no leproso para curar. Ele tocou. Ele podia ter dito de longe: fique curado. Mas ele apertou o corpo do leproso. Ele ultrapassou barreira social, barreira religiosa, para demonstrar o amor dele. A igreja precisa muito aprender de Jesus, né? Aprender de Jesus, a refletir Jesus, especialmente no tratamento com os homoafetivos, né? Então, como você percebe hoje esse papel da igreja? Como você vê que ela tem se comportado? Ela tem alimentado algum discurso de ódio contra o ativismo LGBT, por exemplo? Ou ela tem procurado estratégias amorosas para lidar com o homossexual? Como você tem visto esse retrato na sua experiência atual? Eu creio que varia muito de igreja para igreja. É como é que a igreja lida. Mas, para mim, o crucial é o que a igreja ouve do púlpito. Se no púlpito o pastor tem uma atitude de negligência, não negligência é a palavra, ele tem uma atitude de rejeição para com esse tipo de pessoa que tem esses problemas, a igreja vai ter. Se ele faz piadas do púlpito, a igreja vai fazer piada. Então, a igreja vai trabalhar com... Aí eu estou falando do rejeitado em geral. É o que é de cor diferente da nossa, é que é de outra etnia. O que o púlpito precisa comunicar é a atitude que Jesus teria. Ele confrontaria... Em nenhum momento Jesus passa a mão na prática homoafetiva. A prática homoafetiva, os pensamentos afetivos que as pessoas ficam fantasiando, é pecaminoso. Agora, assim como o pensamento adúltero é pecaminoso, assim como o adultério é pecaminoso, assim como roubar é pecaminoso. Agora, se a igreja vê no seu líder uma atitude de acolhimento, sem ser uma atitude de conivência, a igreja vai seguir os passos. Tá? Então, eu creio que varia muito de igreja para igreja, como a igreja trata. Agora, com certeza é uma coisa nova, que na igreja está entrando, e às vezes a gente fica cego, a gente não quer ver. Quando o divórcio foi permitido no Brasil nos anos 75, por aí, foi um escândalo, né? Porque tinha muita gente que estava na igreja, que vivia debaixo do mesmo teto, mas dormia em quarto separado, mas não podia divorciar porque era pecado, era feio. É verdade. Aí quando o divórcio foi promulgado, então, entre aspas, todo mundo saiu do armário do divórcio. Tá? Então agora, aí teve um tempo, não que a igreja aceitou, a igreja expulsava. Eu tenho um amigo que é pastor de uma igreja grande aqui no sul, que ele se arvora, dizendo que na igreja dele não tem divórcio. Um dia eu jantei com uma pessoa da igreja dele e perguntei: puxa, a sua igreja não tem divórcio? Não, pastor. É quando a pessoa começa a falar em divórcio, ele vai embora. Então não tem divórcio. Tá? Agora, a questão é que as nossas igrejas, isso está surgindo. Muito. Né? Isso está ficando um pouco mais comum. Então, o que é que a igreja precisa fazer? Acolher essas pessoas, confrontar amorosamente, mostrar o caminho. Eu, na nossa igreja, de vez em quando com isso, tem alguns que já foram embora que queriam que a igreja mudasse, que a igreja aprovasse, e outros que estão aí sendo acompanhados, lutando. E é isso que faz a igreja poder ser luz. É ser luz só com pessoas boazinhas, ela não vai ser muita luz, não. É verdade. Mas quando ela acolhe essas pessoas para confortá-las, encorajá-las, eu imagino outra coisa, é que o nosso papel como igreja, a gente não foi chamado para mudar o homossexual em heterossexual. Nós somos chamados para proclamar Jesus. E é de Jesus o poder que transforma o homem. Amém. Não dizer, eu não diria homem hétero.
Eu tenho dois casos, eu acompanhei há 2 anos atrás, de pessoas que mudaram o comportamento totalmente. E outras que dizem, pastor, eu estou seguindo Jesus, mas eu não perdi a minha atração pelo mesmo sexo. Está na Ok, luta, né? está sendo acompanhado, alguns estão sendo acompanhados. Né? Mas eu não posso pôr sobre nós, como igreja, como pastores, esse... É verdade. A internet aí está com algum problema. Vamos ver se melhora, internet. né? Tá me ouvindo? Ainda não. Tá me... Deixa eu ver se melhora aqui a internet. Mas Eu estou te estou ouvindo ouvindo agora. não. Eu estou Vê te se ouvindo, não melhora. estou me ouvindo, não. Tem um problema, acho que é aqui. Será que é melhor eu sair? Veja, Alô? veja se você pode sair e entrar novamente. Aí eu te recebo aqui, para ver se melhora aí. Eu vou sair, tá bom? Certo. Vamos deixar ele entrar novamente para a gente ver se melhora aqui a internet dele. A internet dele está com algum problema. Alô? Pronto, agora, Pastor, ótimo. estou de volta, estou de volta. Excelente. Ok. Volta, ressuscitou. Tá bom, então. Amém. Eu estava Então, dizendo querido, que sim, a última frase foi que é o conceito, né, que nós não fomos chamados para transformar homo em hétero. Nós somos chamados para levar as pessoas a Jesus. E é Jesus que as transforma, não somos nós. amém, é verdade. É verdade. Pastor, me diga uma coisa. Você já lidou com a situação em que um dos cônjuges declarou para o outro ser homoafetivo? Se você já teve alguma experiência dessa aconselhando algum casal nesse sentido? Sim, sim, sim. Tive 2 situações muito delicadas. Uma delas eu mediei a conversa em que ele admitiu para o cônjuge, né, que ele tinha atração pelo sexo oposto e já tinha traído a mulher com outro homem. E é muito delicado, porque nessa hora, para a esposa especialmente, existe um misto de raiva, nojo e, às vezes, o que é que eu posso fazer para ajudar? A culpa foi minha, eu não fui a esposa que ele precisava, eu não fui suficientemente atrativa para ele. E não tem nada a ver com isso, é uma questão os 2 casos eram homem, foram questões do homem mesmo. Né? Um deles tem um outro casal acompanhando, esse casal que o rapaz admitiu, ele luta com isso ainda, mas a esposa o aceitou, nessa condição de que ele busque ajuda. O outro realmente saiu de casa, ele preferiu divorciar, se afastou, e nem sei onde está hoje, perdemos totalmente o contato com ele. E a esposa ainda lida, a esposa tem esperança de uma transformação na vida dele. Mas, por outro lado, esse foi um caso que os 2 foram difíceis. Mas, por outro lado, também é um casal que são meus amigos. A internet hoje aqui não está ajudando muito não, né, pastor? Opa, voltou aí. A internet aqui está meio. Certo, aí entra. A gente vai administrando aqui.
Travou, tá travando aqui, mas ele vai entrar de novo para ver se melhora aí a internet dele. Vamos lá aqui. Entra. Opa, voltou aí? A internet aí está meio conflituosa. Está travando, né? Acho que se você chegar um pouco, talvez eu não entendo, mais para perto, um pouco do molde, talvez ajude, não sei se dá aí. Aí o pastor Celso está dizendo aqui que você foi professor em inglês. Maravilha. Saiu, vamos ver se ele entra aí. A internet do professor não está muito boa, mas já fomos bastante abençoados, já temos aqui algumas questões. Vamos ver se ele consegue, nesses 20 minutos finais aí, entrar para a gente contemplar aqui mais uns 3 assuntos extremamente importantes para a gente conversar. Vou esperar ele dar um tempinho aí para ele entrar novamente. Ele vai entrar. Tá bom, queridos? Pastor Luizana, como disse, depois, se você quiser adquirir o livro dele, tem Fé Cristã, Homo Afetivo, um olhar amoroso à luz da Bíblia. Excelente livro que vai trazer todas essas questões que a gente está conversando aqui e mais outras questões, para que a gente possa ter esse olhar, um olhar firme, mas um olhar também amoroso, que é o tom dessa conversa aqui, né, sobre a uma afetividade. Tem mais 2 questões aqui que as pessoas fizeram. Vamos esperar que o pastor Lisânias possa entrar para poder responder a uma das questões. É verdade, é um excelente livro. Uma das questões, se me falha a memória, é por que a diferença, por que se usa as expressões heteroafetivos e homoafetivos. Porque não usa, ou melhor, porque não usa a expressão heteroafetiva, usa a expressão homoafetiva, e a outra, esse homoafetivo pode participar da igreja normalmente, se ele não se arrepende. Então, vamos tentar, se ele entrar, para a gente contemplar com essas questões. Alô? Alô? Agora melhorou. De novo aqui. Vamos para frente. Fica ainda, temos se a gente encerra, volta de novo, mas só sai daqui quando você responder essas questões. Ok, vamos tentar. Vamos devagarinho aqui que a gente chega lá. Sim, pastor. Uma outra coisa, além do que você falou, né? É muito difícil, né? Quando um cônjuge estava falando dessa experiência. Eu estava falando, né? Eu estava falando desse continuar. casal que nós acompanhamos um tempo, ele casou, achando que casando venceria a dificuldade. Depois de 3 anos ele voltou a sair com outros homens, aí chamou a esposa. E a esposa disse, ok, eu te perdoo desde que nós 2 vamos buscar ajuda juntos. E já são 7 anos que isso aconteceu. Ele resolveu ser pastor de uma igreja, está pastoreando, acompanhado por uma pessoa também muito forte com ele. E até hoje, depois de 7 anos, nunca mais aconteceu. Ele sabe que ele preferiu não divorciar-se e disse, eu vou ser fiel a você, fez um compromisso de fidelidade. E a pessoa que tem acompanhado ele tem sempre, todo mês eles conversam, mas nesse compromisso de eu vou depender de Deus para ser fiel à minha esposa. Agora, é um desafio porque quase 95% das pessoas que resolvem seguir a Jesus e tem a questão da homoafetividade, elas lidam ainda com
a atração pelo sexo oposto. Aí é a luta diária de viver sabendo, como Paulo fala em Romanos 6, o pecado não tem domínio sobre mim. Então eu posso vencer isso, a dependência do Espírito Santo. Então é uma coisa, Gia, interessante. Nessas pesquisas, não somente eu que fiz, muita gente fez. É uma coisa que a própria ciência diz. Os que têm desejos homoafetivos, e veja, não é gente de igreja que diz isso. Aqueles que têm sentimento homoafetivo, eles podem escolher não praticar. A prática é uma decisão pessoal. Então, alguém que tem essa tendência, que luta com isso, até aquele que não tem a Jesus, ele tem a possibilidade de escolher não praticar. Como hétero, também tem. Né? Eu posso escolher ser celibato, ser um celibatário. Então, é possível essa pessoa. Isso volta à primeira pergunta. É possível um cristão ser homoafetivo? É, desde que ele tenha esse compromisso de viver cada dia levando o pensamento dele cativo a Cristo, dependendo de Cristo, para não cair na prática e na fantasia. Okay. É verdade. Veja essa situação. Se eu for convidado, eu tenho alguns amigos que são homoafetivos. E faço questão de dizer que são gente boas. São leais, dentro do ponto de vista moral, respeitoso comigo, sabe, eu sou pastor e tudo mais. Certo. Né, respeito as pessoas, um bom cidadão. Agora, digamos que eles decidam se casarem, me chamar para a festa de casamento. O que é que eu devo fazer? O que é que você aconselha? Eu não recebi esse convite ainda, mas eu já estou pensando aqui, se um dia eu receber um convite disso, o que é que eu poderia dizer para eles? Também é uma pergunta delicada, porque eu diria, quando você responder ou lidar com isso, você tem que levar em conta também o que a sua comunidade vai pensar. Né? Aí eu vou repetir. Acolher não é aprovar. Então, veja, você tem amigos. Se você já parte do pressuposto, bom, esse tipo de casamento eu não vou, eu fico pensando a longo prazo. O dia que esse rapaz tiver uma crise, até no relacionamento dele com essa outra pessoa, ele não vai te procurar. Porque você já demonstrou rejeição no início. Agora, se você diz para ele, olha, a gente é amigo, eu discordo do que você está fazendo, mas isso não afeta a minha relação de amizade com você. É ser sincero. Você não está aprovando aquele casamento, mas eu sou teu amigo. Não sou conivente, mas eu sou teu amigo. E estou aqui simplesmente pela amizade. Porque no dia que tiver uma crise, que tiver um problema, ele pode te procurar. É isso que está atrás. Quando Jesus foi na casa de Mateus, ele não pensou assim, e eu vou encontrar lá com prostitutas, com os publicanos, com o pessoal que é corrupto, com os fariseus. Ele não pensou assim, ele pensou, eu vou lá, porque lá eu posso ter uma oportunidade de servir, de alcançar essas pessoas. Então, a minha resposta a essa pergunta comum, mais ou menos comum, é isso. Ok, vá, mas seja honesto antes. Eu vou por causa da amizade, mas eu não aprovo o que você está fazendo. Alguém pode interpretar isso como um comportamento dúbio? Pode. Mas eu creio que está atrás, voltando ao leproso. Jesus ultrapassou barreiras sociais e religiosas para chegar perto do leproso. Não teria ido na casa de Zaqueu, por exemplo. Né? Exatamente. Porque aí a gente começa a medir o pecado de um como um pecado maior do que do outro. Exatamente. Concordo plenamente com você. Há uma polêmica muito grande, né? Se levantou essa bandeira no cenário brasileiro sobre a questão da cura gay. Como você vê essa questão da cura gay? Entre aspas, né? Cura gay. Eu creio, já realmente, olha, primeiro eu quero dizer que eu não sou a última palavra no assunto, tá certo? Então a gente está aqui numa conversa, mas eu creio que falar de uma cura gay, eu não creio que existe uma cura gay. O que eu creio é que, numa submissão à vontade de Deus,
o homoafetivo pode viver uma vida correta que agrada a Deus. E não ser dominado pela carne, não ser dominado pelo desejo sexual. É assim que eu imagino. Né? Agora, também conheço pessoas é um pouco de exagero, mas pelo menos 3, que parte da mudança que Deus fez na vida delas foi que elas não somente abandonaram o comportamento homoafetivo, mas perderam a atração pelo sexo oposto. É interessante que 2 delas, eu conversei com uma delas há uns 2 meses atrás, ela disse, hoje eu não tenho atração por ninguém, nem por uma mulher, eu estou totalmente fria. Ok, é a experiência de cada um. Mas eu creio que dizer de uma cura gay tem um lado que parece que isso é doença. Né? A gente é curado de doença também. Então, eu não sei se, eu não posso dizer que ser gay ou a homossexualidade é uma doença. É uma disforia, é um comportamento gerado pelo pecado que, na questão, não sei se a palavra é cura. A palavra é, na dependência de Deus, a pessoa pode viver uma vida íntegra e correta, a despeito da tendência que ela tem. Excelente, excelente resposta. Tem 2 questões que, para a gente finalizar aqui, nós ainda temos 10 minutos, certo. E vou deixar um tempinho se alguém fizer mais alguma pergunta, mas tem uma que ele diz assim, por que chama as nomenclaturas homoafetiva e por que não usa a nomenclatura heteroafetiva? Eu acho interessante, né? Uhum. É uma questão de escolha de palavras, né? Eu nunca vi também usar heteroafetivo, né? Mas... vou começar a chamar também agora, só porque... Ei, seu heteroafetivo. Exatamente. Não tem problema. Agora, a outra pergunta, o homoafetivo que quer participar da igreja, né? Acho que está se referindo a participar dos ministérios da igreja. Sim. E não quer deixar uma afetividade. O que fazer com ele? Talvez usasse Mateus 18, né? Eu não sei qual. Aí, né? A pergunta é, né? Acho que a outra forma de pensar numa pergunta como essa é: ninguém está no ministério baseado se ele é gay ou não. A pessoa está em algum ministério da igreja, a princípio, por causa do caráter dela. Então, a pessoa pode não ser homoafetiva, mas ela pode ser dependente de pornografia. E a gente não sai perguntando, né? Você visita sites pornográficos? Não? A questão não é se o gay pode ou não cantar no coral, se o gay pode ou não ensinar na escola dominical. A pergunta é, quem está ali tem uma vida que reflete Jesus? Aí você lida de uma forma sem ser preconceituosa, entende? Agora, se a gente começar a classificar, gay não pode, adúltero não pode, ladrão não pode, claro, isso tem que ser levado em conta, mas o problema é quando a gente foca na questão da sexualidade e esquece de focar em outras coisas. Por exemplo, a questão da altivez. Eu não sei se você já viu em alguma igreja alguém ser disciplinado porque ele é orgulhoso. Né? Agora, todos nós, inclusive eu, né? Eu tenho meus momentos de orgulho, eu tenho meus momentos de altivez. Né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter para a gente não focar no tipo de pecado e esquecer que tem uma vasta número de pecados que a gente não fica atento. É verdade. O que você diz para aqueles pastores que pegam a Bíblia lá em 1 Coríntios 6, 9 a 10, Efésios 5, 5, aí tem os textos decorados, Apocalipse 22, 15, os efeminados não entrarão no reino de Deus. E dá uma ênfase muito grande a isso, mas eles esquecem dos outros, das outras categorias também, né? O que é que você tem a dizer para esse tipo de comportamento? Quando a gente olha para Apocalipse 21, 8, a gente tem que lembrar um pouco do pano de fundo do texto. Tá? João falou, o Apocalipse escrito para as igrejas, que a maioria
das igrejas que receberam o Apocalipse, uma boa parte vinha de um pano de fundo grego-romano, onde a pessoa ia no templo, tinha relações sexuais, homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem, homem com criança. Quer dizer, aquilo estava na cultura deles. Se eles não mudassem, se eles ainda continuavam praticando aquelas coisas, era sinal que não tem havido mudança de vida. Então não é porque exatamente o gay não entra para o céu, é porque o ladrão, o gay, o adúltero não mudou de comportamento. Então esse é o ponto. Agora, quando vai para 1 Coríntios 6, é interessante que a gente ia pensar o que Paulo disse também. Ele fala que os ladrões, os adúlteros, os homoafetivos, nem se associar com essas pessoas. Aí ele fala uma frase que a gente esquece. Ele diz, assim vocês foram também. Então, quer dizer que naquela igreja de Corinto, tinha ex-adúlteros, ex-fornicadores, ex-ladrões, inclusive, talvez ex-homossexuais na sua prática, mas ele deixou, gente, cuidado, porque vocês eram assim também. Então, a questão é que na igreja, eu preciso entender, tem todo tipo de desvio, e eu não posso olhar para mim, para a minha exortação de Paulo, achando que eu sou melhor do que eles. Pelo contrário. Eu não sou homossexual, mas eu sou orgulhoso. Então, eu preciso parar para... Bom, como é que eu trato essas pessoas? Né? Ok. Desculpa, não sei se eu respondi. É isso. Isso mesmo. Ótimo. Então, muito obrigado. Nós temos aqui... o Instagram não perdoa o horário. Nós temos 5 minutos. 5 minutos. Eu queria... nesses 5 minutos, eu quero te agradecer imensamente. E fica o convite aí. Quando passar tudo isso, você vier aqui em Natal, por favor, entre em contato comigo, que eu quero ter o prazer. Muito prazer. E que a gente ter esse momento aqui maravilhoso junto. Prazer. Agora, eu queria te dizer uma coisa. Primeiro, eu disse há pouco, né? Eu não sou a última palavra, nem sou a pessoa mais experiente, nem tenho as respostas. Todos nós estamos buscando entender esse assunto e como ajudar igrejas e famílias. O alvo do livro foi ajudar famílias e igrejas, né, que lutam com isso e ficam um pouco desnorteados. Então, o que eu falei, não sintam que eu quis dar uma de o mais sábio no assunto. Não, estou aprendendo também, tá certo? Amém, querido. Amém por sua humildade, viu? Mas eu quero dizer a você que o seu livro é um dos melhores que eu li. Já participei de muitos congressos, alguns nessa área, li algumas coisas, mas o seu livro, Questão Homoafetivo, um olhar amoroso à luz da Bíblia, eu recomendo, todos que estão aqui, comprem esse livro, porque vale a pena. O homem é bom aí, o homem, para a glória de Deus, para a glória de Deus. O homem é pecador aí, né? Também, viu? Vai ficar bom, aqui, querido. Para a glória de Deus, essa recomendação. Pastor, Deus te abençoe grandemente. Amém, grandemente. Prazer ter conversado com você. Nesses 3 minutos que faltam, pode fazer suas considerações finais. Acho que, primeiro, 2 coisas eu falaria. 3. Primeiro, a gratidão. Para mim foi um tempo muito especial com vocês. Algumas pessoas que eu vi aqui aparecer na tela são pessoas queridas minhas também. Claro, a maioria eu não conheço. Segunda coisa é que, pensando nos pais, né, que não ponham sobre vocês a culpa. Aquilo que a gente errou como pai, não há pecado que a cruz não tenha tratado. Então, é preciso viver livre. E a outra coisa, olhe para o seu filho como alguém que também foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus ama. E deixa na mão de Deus fazer as mudanças que Deus quer fazer. A gente não é responsável por mudanças, mas é Deus que é o responsável. Isso faz a gente viver livre. Da sua casa, as práticas é você que manda, não é o filho. Mas é o único lugar onde ele pode ser aceito como ele é. É na casa e depois na igreja. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus queridos. Um abraço carinhoso, tá bom? Amém, queridão. Deus te abençoe. Prazer. Muito obrigado. Essa live vai ficar gravada
Para a glória de Deus, até mais. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau, queridos. Boa noite. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Ficam com Deus, queridos. Amém. Amém.